Galera, é o seguinte, uma das coisas que a gente não pode reclamar é como a tecnologia avançou para conseguir trazer jogos baseados em anime hoje em dia. Muitas vezes encontramos cenas tecnicamente mais bonitas nos jogos do que no próprio anime, algo que geralmente acontece em detrimento da época em que cada um foi lançado, obviamente. Um anime que chegou em 2005 pode estar sendo recriado atualmente nos jogos, e com os recursos visuais da atualidade as cenas acabam sendo melhoradas, como era de se esperar considerando os consoles que a gente tem em mãos agora. Esses dias, inclusive, eu decidi jogar Naruto no meu Xbox. Acho que qualquer pessoa que seja fã do anime sabe que atualmente tem opções para jogar o jogo como se estivesse dentro de um episódio, uma simulação do anime dentro do mundo dos videogames. Mas para mim, algo melhor do que isso é experienciar mais uma vez os eventos clássicos do anime no modo história, só que graças ao jogo assumindo o controle do personagem ao invés de apenas assisti-lo. Existe algo na história de Naruto que muitas vezes faz com que a gente se identifique e acabe ficando preso ali. Pode ser um momento, uma frase de consolo usada pelo personagem, uma batalha que sirva de inspiração. Naruto tem essa capacidade. Por isso, reviver esses momentos jogando, quando é algo bem feito, faz a gente se conectar mais com o personagem e entrar mais naquele mundo. Esse é o diferencial dos videogames quando a gente compara com os animes. Mas, pelo que parece, existe o jeito certo de fazer isso. Há pouco tempo eu comprei o Naruto Storm Connections, o jogo mais recente da franquia. Eu queria ver as batalhas clássicas do anime de novo, eu queria ver as cenas sendo recriadas, eu queria assumir aquele personagem dentro da história dele. Só que acabei me deparando com um dos piores modos história da franquia Storm. As animações são representadas por imagens estáticas na maior parte do tempo, diversas lutas importantes foram cortadas e o mundo aberto não tem mais relação direta com o modo história do jogo. Naruto Storm Connections quase me fez desanimar de assumir o controle da história do personagem mais uma vez, mas a retrocompatibilidade do Xbox Series X salvou a minha jogatina porque eu consigo jogar tanto os jogos do Xbox 360 como também do Xbox One nele. E a cereja do modo história de Naruto tá justamente nesses jogos e eu quero mostrar pra vocês o porquê disso. Olha, eu gosto muito da ideia do Xbox Series X. Além de poder jogar os jogos atuais nele, eu posso jogar o Xbox 360, mas também posso jogar o Xbox One. Tudo isso num único console, um combo completo. Por isso a Forte Game está por aqui focada em te ajudar a comprar o seu. Reparem no corte de preço que o Xbox Series X recebeu na loja. Agora reparem que no pagamento à vista você ganha um desconto e o preço ainda fica melhor. E não, ainda não acabou. Repara que isso também acontece com o Xbox Series S, porque no pagamento à vista você encontra um preço bem melhor que o sugerido pela própria Microsoft. Para te dar ainda mais facilidades, você pode optar pelo parcelamento em até 12 vezes para não pesar no seu bolso, e a loja te dá o frete expresso de graça. Ou seja, seu produto chega com cerca de 5 dias na sua casa e você não vai pagar nada mais por isso. Claro, como tem muita facilidade, também já tem muita gente aproveitando os preços da Forte Games. Os produtos chegam lacrados e com muita segurança na sua casa. A loja tem tanta segurança que usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro e tem gente para te atender no WhatsApp durante todo o processo de compra. Quando seu produto é enviado, até uma foto com um código de postagem você recebe para você ficar a par de tudo que está acontecendo. Então pode ficar despreocupado, vai para Forte Games que lá você vai encontrar o seu console e muita segurança na sua compra. Link no comentário fixado e na descrição. Era um domingo de 2005, dia de sair de casa e comprar um jogo pro meu PS2. Minha primeira vez com Naruto nos jogos foi há muito tempo atrás, muito antes do Xbox One, antes até mesmo do Xbox 360. E por causa disso, eu sempre fui acostumado com um padrão de qualidade alto no modo história dos jogos da franquia, independentemente da plataforma. Então, na minha busca, me deparei com um jogo chamado Naruto Ultimate Ninja 3. Pra ser honesto, eu me deparei com o Naruto Ultimate XL 3, que é a versão japonesa do jogo, mas prefiro falar que foi a Ultimate Ninja 3 porque é que vocês conhecem melhor. Logo quando você liga o console e inicia o game, uma cena de abertura incrível aparece. Naruto contra Sasuke, um clássico. Ela surge mostrando trechos do jogo que recriam cenas do anime, além de alguns movimentos dos personagens durante a gameplay. Mas no primeiro momento eu pensei que essas cenas que recriaram o anime foram apenas feitas para introduzir o jogo e não que elas fossem aparecer mais pra frente. Aí depois de procurar aleatoriamente em todos os menus que eu não entendia nada porque tava tudo em japonês, entrei acidentalmente no clássico modo de luta, e pra ser bem honesto, eu não me surpreendi com nada do que eu vi ali. De início, o que eu vi foi que Naruto era um jogo em 2D que tinha ataques especiais que podiam ser executados de forma completamente fora do convencional para quem estava acostumado com jogos de luta em 2D como Street Fighter, por exemplo. Você apertava 2 botões para cima ou 2 botões para baixo e o bola, e ele soltava um jutsu. Foi isso que eu descobri num primeiro momento. Mas eu percebi que eu precisava investigar mais sobre o jogo, porque a tela de seleção de personagens ainda tinha muitos personagens para serem desbloqueados
baseados. Precisava existir uma forma de fazer isso. Então, de um lado eu descobri que existia um mini mundo aberto que te permitia andar pela vila no período em que a Tsunade estava assumindo o posto de Hokage. Nesse modo, obviamente, nem tudo era canônico e baseado no anime. Isso chamou a minha atenção porque deu a entender que você assumia o controle do Naruto enquanto outras coisas estavam acontecendo com outros personagens no anime. Era como se fosse um filler. Não precisava ser canônico. A ideia de dar um plano de fundo para o que o Naruto estava fazendo dentro de um jogo, mostrando o ponto de vista dele, já era o suficiente e me deixou muito animado para poder descobrir o que mais viria dali. Na minha cabeça, aquele era o modo história do jogo, só que de um outro lado, depois de clicar acidentalmente em outro menu em japonês, me deparei com uma estrutura diferente. E foi aqui que Naruto se mostrou como uma franquia cheia de potencial de crescimento, porque esse era o verdadeiro menu do modo história do jogo. O jogo trazia 3 pontos importantíssimos relacionados ao modo história dele para quem é fã do anime. No primeiro ponto, temos as lutas clássicas da história original sendo representadas em cada arco. Esse primeiro ponto é importante porque nem todo mundo tinha acesso à internet para assistir os episódios do anime em tempo real, algo que aconteceu comigo, por exemplo. A gente era limitado ao que passava na TV aberta, que nem conseguia ir muito longe na história, diga-se de passagem. Lembro que meu conhecimento sobre o anime, por eu acompanhar na TV aberta, se limitava apenas até as preliminares do exame Chunin. E sim, eu tô falando daquele arco que tem a clássica luta entre o Lee e o Gaara. Só que como o jogo ia até o arco final canônico do anime, ou seja, até onde o mangá ia, jogando o game, automaticamente a gente descobriu o que acontecia na história. Ou seja, jogar esse jogo aqui também era uma forma de acompanhar a história do anime. Enquanto isso, no segundo ponto, a gente tem as animações. Existiam algumas lutas, como a clássica luta entre o Naruto e o Sasuke, em que as animações eram pré-renderizadas e tinham uma dinâmica diferente do que acontecia no anime. O resultado dos eventos era idêntico, ou seja, se um personagem ganhasse aquela luta no anime, ele também ganharia no modo história do jogo. Mas muitas vezes a maneira como isso acontecia era levemente diferente, o que deixava as coisas ainda mais interessantes, porque não soava como se estivéssemos apenas assistindo o anime mais uma vez, mas sim olhando aqueles eventos sob uma nova ótica. O jogo usava visuais em cel shading para poder se aproximar do que a gente via na animação, e mesmo que nesse período os jogos não fossem tão bons nesse sentido, os resultados ainda eram muito positivos. O cel shading aparece para poder dar um aspecto em 2D a modelos em 3D, e nos cenários, principalmente na gameplay, existiam elementos que se concentravam em parecer que de fato eram em 3D. A combinação era tão boa que o jogo ficou extremamente bonito tanto nas animações como também na gameplay, e isso fez com que o modo história ficasse extremamente interessante porque ele conseguia trazer não apenas as animações, como também recriava ambientes do próprio anime. Já no terceiro ponto, temos um elemento específico da gameplay, mas que acaba usando um pouco da história do anime: os Ultimate Jutsus. O Ultimate Jutsu é o ataque especial de mais alto nível do jogo e agrega a complexidade à gameplay. No começo eu demorei para poder entender como as coisas funcionavam, mas depois que eu entendi, eu percebi o quão grandioso que o esquema de batalha desse jogo era. Quando a gente entra numa sequência de Quick Time Events para poder fazer esse ataque acontecer, tudo muda para cenas pré-renderizadas dentro do próprio motor gráfico do jogo. A função aqui era recriar animações dos personagens com base no que era feito dentro do próprio anime. Isso era incrível e nos jogos seguintes impressionou ainda mais porque a gente começou a perceber uma liberdade criativa nessa recriação que mostrava novos elementos que não apareceram no anime para certos personagens. Isso deu mais profundidade para alguns deles. Reparem, por exemplo, nesse Ultimate Jutsu do Sasuke, em que momento de Naruto Shippuden ele consegue fazer um Chidori com essa escala. Tudo isso junto fazia a saga Ultimate Ninja ser única, e o modo história era extremamente imersivo. Foi graças ao Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 que eu consegui acompanhar o que estava acontecendo no Naruto Shippuden na época, porque eu não tinha acesso a ele. Então foi impossível de se adaptar ao que o Storm Connections fez no modo história, porque é um modo história praticamente irrisório. Mas acredite, nem sempre foi assim. A batalha contra o Gaara, Itachi e Sasuke se enfrentando em sequências quase que idênticas às do anime, só que com visuais melhores, a chegada do Naruto na vila depois do ataque de Pain, o reencontro dele com a Kushina, cada um desses momentos foi trazido na série Storm, tanto quanto foram trazidos no anime, e quando o impacto das cenas não é o mesmo quando a gente compara os dois, geralmente no jogo é melhor. E não é exagero. Na época existiam alguns problemas com a taxa de quadros por segundo, principalmente com o segundo e o terceiro jogo, além do primeiro game ter sido exclusivo para o PlayStation 3 e a gente não ter tido acesso a ele no Xbox 360. Mas tudo isso hoje em dia não acontece mais porque a gente tem acesso à trilogia que foi lançada para o Xbox One, que pode ser rejogada no Xbox Series X porque ele tem a retrocompatibilidade. Então não tem do que reclamar. Além da retrocompatibilidade ter saciado a minha vontade de experienciar o modo história desses jogos mais uma vez, foi graças a ela que eu consegui ter acesso ao Naruto Storm 1, por exemplo. O Naruto Storm 1, inclusive, foi o primeiro da saga. Foi aqui que as animações do modo história apareceram com sequências em Quick Time Events para poder te
imergir ainda mais na pele dos personagens e começaram a trazer visuais que se destacavam mais, afinal de contas a tecnologia estava avançando. O grande X dessas animações, no entanto, é que elas se desprendiam ainda mais que o Ultimate Ninja 3 dos eventos canônicos do anime. Então muitos eventos que acontecem no anime continuaram acontecendo nelas, mas de formas bem diferentes. Um dos melhores exemplos, inclusive, é a batalha entre os Sanins. Tudo aqui é perfeito, mas não quer dizer que aconteça exatamente como acontece no anime. Muito provavelmente, a ideia foi não deixar o ritmo da ação do momento cair nas partes mais importantes da história do jogo. Esses trechos, inclusive, foram denominados como Boss Battles. Era o ponto mais alto do modo história do jogo, e pelo visto nem a própria desenvolvedora esperava que fosse fazer tanto sucesso, porque o número de Boss Battles inseridas aqui foi bem pequeno, e boa parte do replay que esse jogo tem é justamente para poder rejogar essas batalhas. O grande problema com o primeiro Storm é que, além de muitos trechos terem sido cortados do modo história, fazendo com que o modo história do Naruto Ultimate Ninja 3 do PS2 seja um modo história muito mais completo, é que para fazer as missões canônicas a gente ainda tinha que fazer muitas outras coisas secundárias com o objetivo de liberar mais arcos para serem jogados e chegar até essas missões canônicas que davam acesso até as Boss Battles. Mesmo que o mundo aberto que ele trouxe seja uma versão extremamente melhorada do que o Ultimate Ninja 3 trouxe, ele não tinha nenhum objetivo direto relacionado à história do jogo, e isso fez com que as coisas ficassem um pouco mais desanimadoras quando a gente pensa na espera do modo história do game. O que foi uma pena, porque no que diz respeito às batalhas, esse Naruto foi incrível, uma completa remodelagem do que o que foi feito no PS2. O jogo queria fazer você se sentir na pele do personagem da mesma maneira em que queria testar a sua destreza com os controles. A movimentação agora era em 3D e facilitava isso. Então, da mesma maneira que você podia correr pelas paredes, você também precisava acertar o tempo correto para usar a sua substituição, que ainda por cima consumia parte do seu chakra. Então tudo se encaminhava para você se sentir no papel daquele personagem, assumir o controle de um personagem do anime. Tanto é que todas as habilidades dos personagens, a maneira como eles lutavam no anime, eram consideradas para cá nas mecânicas de gameplay. Vou dar um exemplo: personagens que usam o combate a longa distância no anime também fazem a mesma coisa nesse jogo, então você precisa saber qual personagem você vai jogar e com qual você se adequa mais, qual faz mais o seu estilo. Durante uma luta não bastava apenas saber jogar, precisava também ser inteligente para saber o que usar durante a jogatina e quando usar, porque o jogo tinha uma responsabilidade muito grande em como representar esses personagens dentro de um campo de batalha, e como era você que estava assumindo aquele papel, isso iria ser testado. Como você ia assumir aquele personagem, o que você faria se você estivesse no papel dele. Por isso, ter um jogo com uma gameplay boa assim, mas com dificuldades em partes tão fundamentais no modo história, foi um tanto frustrante, porque como a gente sabe, justamente por termos visto a era do PS2 com a franquia, existia potencial para ir muito além. Mas os problemas foram resolvidos e as coisas mudaram. Eu lembro até hoje da demo que foi lançada para Naruto Storm 2 na Xbox Live. O jogo dava início aos eventos do arco Shippuden, e a demo se concentrava no trecho inicial do anime em que Kakashi estava testando as habilidades do Naruto e da Sakura. Naquela época, lembro que todo mundo só falava do quão parecido com o anime os visuais estavam. Naruto Storm 2 de fato reduz algumas coisas, como a remoção da habilidade de andar pelas paredes ao longo das lutas e até a diminuição do tempo dos Ultimate Jutsus, que ficaram mais curtos com a desculpa de não atrapalhar o flow das batalhas, que a partir desse jogo podiam ser online também. Mas foram cortes em prol de algo tão maior que no fim valeu a pena. O modo história agora era conectado com um mundo aberto que, visualmente falando, era extremamente interessante. A gente está falando de um mundo aberto que agora dava a possibilidade do personagem traçar os mesmos caminhos que ele traçou no anime para poder chegar a um evento ou dar início a alguma batalha. Você conseguia se sentir mais no controle do anime porque você conseguia recriar os mesmos passos que o protagonista fez lá, só que aqui você ia até o campo de batalha, você ia ao encontro de um personagem nesse jogo. A maior parte desse mundo, enquanto a gente explora inclusive, é reproduzida com cenários pré-renderizados, que basicamente são imagens estáticas que usam de ângulos fixos de câmera para poder mostrar o personagem se movimentando. Tudo acaba ornando muito bem porque a estética dos cenários tenta se assemelhar ao máximo ao que o anime passa, e os personagens, usando todo o gráfico em cel shading, conseguem fazer isso também. Então a combinação foi perfeita, só que a cereja do bolo é que isso não demanda muito tecnicamente falando. Por isso é um mundo muito mais amplo do que o do jogo anterior e muito mais povoado também, dando mais margem pra gente acompanhar fielmente o que aconteceu no anime aqui no jogo, porque a história de Naruto Shippuden não se concentra apenas na Vila da Folha. A Vila da Folha é apenas um dos cenários, e ter esse tipo de cenário aqui em que faz você ir pra Vila da Areia ou pra qualquer outro lugar que seja representado no anime foi importante, porque isso acaba agregando ainda mais pra complexidade do modo história em si. Isso fez a gente encarnar
encarnar a pele de diversos personagens para poder recriar os eventos, e tudo ficou infinitamente melhor quando a gente compara com o anterior. E eu lembro que houveram 3 momentos chaves nesse jogo para mim durante o modo história, e todos eles envolvem as boss battles que apareceram em uma quantidade muito maior. Um momento foi quando a Sakura lutou contra o Sasori. Visualmente falando, essa batalha foi muito mais valorizada do que no anime aqui. Depois que Sasori começa a destruir a caverna, a gente vê a luz do cenário invadindo o local e mudando a atmosfera dali, os destroços caindo com uma animação incrível, muitos elementos em tela, porque ele usa a técnica de 100 marionetes dele, e essa é uma técnica que está presente durante a gameplay dessa boss battle, além da sequência em Quick Time Events final que deu à personagem o destaque que ela merecia. Outra parte foi quando a gente viu o Sasuke pela primeira vez. A parte boa desse jogo, não seguir à risca o que o anime faz, é que ele pode explorar certos trechos com mais profundidade, então prestem atenção no que acontece agora nesse trecho do Sasuke. Enquanto a gente está explorando o esconderijo do Orochimaru, o cenário não é renderizado como as outras partes. Aqui temos um cenário em 3D de fato para permitir que a gente entre nos quartos como se estivéssemos realmente tentando achar o Sasuke, exatamente como acontece no anime. Então, quando chegamos no local onde ele está, existem 3 tipos de animações aqui para poder mostrar os eventos, e a qualidade gráfica varia de acordo com elas. É algo que acontece ao longo de todo o jogo, mas como esse trecho é relativamente longo, foi aqui que isso chamou a atenção para mim. A primeira animação é só para representar o diálogo dos personagens. Ela tende a ser mais simples. O segundo tipo de animação é a animação que é focada em movimentos, e por isso esses personagens aparecem com mais detalhes e mais closes de câmera, e acabam sendo consequentemente mais bem representados também. E o terceiro tipo são as animações das boss fights. Esse trecho do Sasuke sempre me chama muito a atenção, não apenas porque a gente encontra esses 3 tipos de animações num único momento, mas porque esses 3 tipos de animações são usados para poder expandir o que aconteceu no anime. Enquanto no anime o Sasuke coloca todo mundo no chão com praticamente um jutsu, aqui a gente vê uma disputa muito mais acirrada e diversos outros movimentos do personagem, principalmente na animação da boss battle. Acho que no fim, embora o anime tenha feito um bom trabalho, o jogo consegue mostrar uma versão alternativa desse encontro que é bem interessante também. Já a última parte-chave para mim é o trecho final, a invasão da Vila da Folha. Fizeram essa batalha com tanto cuidado no jogo que todo o apelo emocional do anime conseguiu ser trazido para cá, ou pelo menos das partes principais. Da cena da Sakura pedindo por ajuda até a parte em que o Naruto é aclamado por toda a Vila da Folha depois da batalha. Naruto Storm 2 fez parecer que o modo história não podia melhorar. Foi incrível o que eles conseguiram trazer aqui. Mas acredite, esse modo história melhorou. A demanda técnica que o Storm 3 traz é absurda. Hoje em dia, com consoles mais fortes, a gente consegue fazer tudo rodar com estabilidade na performance, mas as coisas não eram assim nas plataformas de origem, como o Xbox 360 e o PlayStation 3. E o motivo disso nos leva a falar sobre o que mais uma vez foi o ponto alto do modo história, as boss battles. Esse jogo tem um modo história maior, por isso, consequentemente, também tem mais boss battles de momentos importantes. A diferença é que a maior parte dessas boss battles agora são colossais, em diversos sentidos. Num sentido, a gente pode ter inimigos gigantes sendo renderizados bem na nossa frente, algo que acontece na batalha contra o Gedomazo, por exemplo. Isso demanda muito do poder do hardware. Num outro, a gente pode ter muitos elementos em tela, algo que acontece na batalha contra os 7 espadachins da névoa, por exemplo, que coloca a gente em um campo de batalha que vai transitando com muitos personagens até você eliminar todos os espadachins, assim como acontece na história do anime. Não bastante, também tem as boss battles que ficam transitando de um cenário para outro, renderizando instantaneamente um local completamente diferente do que você tá, só para poder te mostrar um flashback. Isso acontece na luta contra o Sasuke depois que ele enfrenta o Danzou. A gente transita por diversos cenários em diversas eras dos personagens durante a batalha, e é incrível. Fazer aquilo sem o SSD na época pode ter sido possível porque o escopo de uma arena de um jogo de luta é menor, assim como a demanda técnica para poder dar vida a ele também é, o que pode ter permitido essas transições na plataforma de origem desses jogos, mesmo que muitas vezes a performance caia nela. Daí foi onde eu senti a diferença enquanto jogava no Xbox Series X, porque a performance se manteve estável. Mas isso não quer dizer que seja algo simples de ser feito, ainda é algo inovador, principalmente quando a gente considera o período de lançamento do jogo. Mas não menos importante, a gente tem praticamente tudo isso junto em batalhas como a dos 5 Kages contra o Uchiha Madara, que transita de cenários em vários momentos, nos dá cenas muito mais bem animadas que o próprio anime e traz um conceito colossal para toda a estética.
Visualmente falando, é uma batalha deslumbrante e por isso tem muita demanda técnica por aqui. Então é fácil dizer que esse é o melhor modo história da franquia. Olhar para o que foi feito aqui e ver o que o Storm Connections fez é o mesmo que separar algo que foi feito com muito empenho de algo que foi feito apenas para apelo comercial. Só que mesmo que tudo isso já tenha sido dito, tem algo além nesse modo história. Lembra dos 3 tipos de animações que eu mencionei? Então, Naruto Storm 3 usa com muito mais frequência para dar mais apelo emocional o segundo estágio dessas animações, aquelas animações mais detalhadas em que os personagens aparecem com mais movimentos e mais closes na câmera. O segundo jogo se concentrava muito em personagens parados nos cenários para poder contar uma história na cena. Já o terceiro usa animações mais complexas para poder trazer essa história para um videogame. Isso muito provavelmente foi feito aqui porque a carga dramática dos arcos do anime que esse jogo representa é muito grande. Se as animações fossem em sua maioria as mais simples, não iria simular tão bem o sentimento que o anime passa. A parte em que o Naruto reencontra a mãe dele, por exemplo, é tão bonita aqui quanto é no próprio anime. Então diria que essa é a experiência definitiva de um modo história num jogo de anime. Todos os jogos futuros da saga deveriam se inspirar no que foi feito aqui. E se não for muita audácia, posso dizer que todo jogo de anime, no modo história especificamente, deveria tomar esse jogo como inspiração, porque ele é incrível. E no Series X foi a melhor maneira que eu encontrei para poder jogar, não só porque eu consegui jogar o Storm 1 que estava preso no PlayStation 3, mas também porque eu tive toda a minha experiência sem qualquer tipo de instabilidade na performance. Então é onde eu recomendo que vocês joguem. Mas deixa aqui no campo dos comentários uma dúvida genuína que eu tenho e eu já vou explicar para vocês o porquê dessa dúvida. Você prefere a saga Naruto Ultimate Ninja Storm ou você prefere a saga Naruto Ultimate Ninja, aquela que saiu lá no PlayStation 2? Por que eu tô perguntando isso? Porque apesar da jogabilidade ser muito mais avançada aqui na Ultimate Ninja Storm, existem recursos na saga Ultimate Ninja do PS2 que ficaram presentes apenas lá. Eles não vieram para a saga Storm. Por exemplo, a variedade de Ultimate Jutsu é infinitamente maior lá do que aqui na saga Ultimate Ninja Storm. E muita gente ficou presa àquilo, o que particularmente eu entendo, porque realmente são animações incríveis. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Qual é a saga que você prefere mais? A do PS2 ou a atual? Eu quero ler aí no campo dos comentários qual é a experiência de vocês e qual é a opinião de vocês com relação a tudo isso, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.